Hey guys, what's up? E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a diferença e como utilizar as expressões at the end e in the end e at the beginning ou in the beginning. Qual que é a diferença quando usar esse at ou in com essas expressões? Então vamos lá, vamos aprender essas diferenças. Uma dúvida comum em inglês é saber a diferença entre usar at the end ou in the end para falar no final. E também at the beginning ou in the beginning para falar no começo. As quatro expressões existem, cada uma tem um uso específico. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Vamos começar com at the beginning e at the end, que você usa para falar no início ou no final de alguma coisa. Uma coisa importante de você prestar atenção é que a expressão at the beginning, ela deve ser seguida da preposição of. Então você fala no começo de alguma coisa, então você sempre vai usar at the beginning of alguma coisa. A mesma coisa para o final, a gente vai dizer at the end of alguma coisa, no final de alguma coisa. Quando você estiver falando do início ou do final de alguma coisa, você vai usar o at. Pode ser quando você falar de períodos de tempo, por exemplo, no começo do dia e no final do dia, então vai ser at the beginning of the day, at the end of the day. Se for no início da semana, no final da semana, at the beginning of the week, at the end of the week. No início do ano, no final do ano, at the beginning of the year, at the end of the year. E assim vai com qualquer outro período de tempo. Pode ser de algum evento, por exemplo, no início da aula, vai ser at the beginning of the class. Se for no final da aula, at the end of the class. No começo da festa, at the beginning of the party. No final da festa, at the end of the party. No início do curso, no começo do curso, at the beginning of the course. No final do curso, no fim do curso, at the end of the course. Pode ser também no início e no final de um livro, de uma rua. Pode ser também de outras coisas e lugares. Por exemplo, no começo do livro, at the beginning of the book. No final do livro, at the end of the book. No começo da rua, at the beginning of the street. No fim da rua, at the end of the street. No início da fila, at the beginning of the line. No fim da fila, at the end of the line. Em todos esses casos, sempre vai ser a preposição at. E vai ter a preposição of depois da expressão para você fazer a ligação com o próximo item, né? A festa, o livro, a rua, enfim. E daqui a pouco eu vou te falar quando você deve usar o in nessas expressões. Mas deixa eu dar alguns exemplos de frases então. Eu poderia dizer para você assim, ó: Meet me here at the end of the concert. Meet me here at the end of the concert. Me encontre aqui no final do show. There's a grocery store at the end of the street. There's a grocery store at the end of the street. Tem um mercado no final da rua. I'll have an answer at the end of the week. I'll have an answer at the end of the week. Eu vou ter uma resposta no final da semana. The examples are at the beginning of the chapter. The examples are at the beginning of the chapter. Os exemplos estão no início, no começo do capítulo. I'm going to the USA at the beginning of July. I'm going to the USA at the beginning of July. Eu vou para os Estados Unidos no começo de julho. Um ponto importante é o seguinte, eu falei que você vai sempre usar o of para fazer a ligação da expressão com at com a próxima palavra. Agora, você poderia usar essas expressões de forma isolada? Por exemplo, só at the beginning ou at the end? Pode, mas olha só. Vamos supor que você foi numa festa ontem e eu pergunto para você assim, ó, When did you leave the party? Quando que você saiu da festa, né? Que momento que você foi embora da festa? Aí você poderia virar para mim e responder somente assim, ó, at the beginning, no começo, ou at the end, no final. Embora você não tenha o complemento, né, at the beginning of the party ou at the end of the party, isso está subentendido na conversa, tá? Então sempre essas expressões com at subentende-se que é no início ou no final de alguma coisa específica. Agora, quando você deve usar in the beginning ou in the end? Bom, essas expressões
Por outro lado, elas são usadas de forma isolada, então elas não têm um complemento. Você vai usar somente in the beginning, que significa no princípio, no começo das coisas, né? Quando as coisas começaram. Então, a expressão in the beginning, você não vai usar para falar que foi no começo da festa, ou no começo da aula, ou no começo da rua. Você vai usar como se você usasse uma expressão em português. Ó, no começo, no princípio. Então, o in the beginning é usado assim. A expressão in the end, você vai usar para dizer no fim das contas, por fim, no final. Você não vai usar para dizer que foi no final de alguma coisa, tá? Para isso você tem as expressões com at. Então, deixa eu dar algumas frases de exemplo que vai ficar mais fácil de você entender. Então, olha só. Eu poderia falar assim: In the end, we decided not to buy that house. In the end, we decided not to buy that house. No final, no fim das contas, nós decidimos não comprar aquela casa. In the end, she decided not to go. In the end, she decided not to go. No final, ela decidiu não ir. In the end, we came to the same conclusion. In the end, we came to the same conclusion. No final, no fim das contas, nós chegamos à mesma conclusão. In the beginning, I didn't like living in New York, but now I love it. In the beginning, I didn't like living in New York, but now I love it. No começo, eu não gostava de morar em Nova York, mas agora eu adoro. Learning English was a bit difficult in the beginning. Learning English was a bit difficult in the beginning. Aprender inglês foi um pouquinho difícil no começo. Então lembra que a expressão com at, normalmente você vai usar também o of para ligar com algum período de tempo, com algum lugar ou algum evento. E a expressão com in você vai usar sem nenhum complemento, sem o of, ela vai existir por si só. E eu vou dar uma sugestão de música para vocês praticarem uma dessas expressões. Mas antes, acho que vale um joinha, né? E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho inscrever-se e também clicar lá no sininho para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Bom, a música que tem uma dessas expressões é a música In the End, do Linkin Park. Eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo, dá uma olhada. E você vai ouvir na música uma frase que é assim: In the end, it doesn't even matter. In the end, it doesn't even matter. Ou seja, no fim das contas, isso nem importa. E a gente se vê na próxima. See you next time.